Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Nosso papo é Escola Bíblica hoje. Continuaremos a conversar sobre a carta de Paulo aos Efésios, classe de adultos. Então, não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje fazendo aquele convite de sempre, um convite que na verdade é um pedido de ajuda. Nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, curtindo, comentando, compartilhando para alguém, tá aí na tua rede de WhatsApp, manda para alguém o link desse vídeo, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem ainda ser abençoadas. Já quero te agradecer porque muitas pessoas têm nos ajudado, você tem comentado, você tem participado e você tem realmente feito mais relevante as nossas aulas aqui pelo YouTube. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada localizada na cidade do Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, e será o maior prazer receber você assim que nós pudermos voltar a nos reunir e com a graça de Deus cultuaremos ao Senhor em unidade. Nosso pastor presidente é o pastor Marco Ribeiro. Continuamos no estudo das lições bíblicas da CPAD na revista do segundo trimestre, classe de adultos, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, lição de número 11, olha só, já estamos avançando. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade, em 3 tópicos. Primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade, para haver unidade é preciso mansidão e para haver unidade é preciso longanimidade. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, no versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A nossa verdade prática é que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? 2 textos, Efésios capítulo 4, versículos de 1 até o 4 e Colossenses capítulo de número 1, versículos do 9 até o 12. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, do 9 até o 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da esperança dos santos na luz. O ponto central dessa lição de hoje é que a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Que bênção! Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, então vamos pedir a iluminação do Senhor? Vamos pedir que Deus abençoe essa aula, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que temos de falar da Tua Palavra. Muito obrigado por essa tecnologia que nos permite estudarmos juntos, Senhor, a carta de Paulo aos Efésios. Senhor, ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento,
abençoa esse irmão e essa irmã que acompanha conosco, em nome de Jesus. Amém. Como sempre costumo falar, os slides que nós projetamos aqui na tela estão à sua disposição. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link que você pode clicar e baixar todos os slides em PDF. Eu te aconselho para que você possa acompanhar de uma maneira melhor, para que você possa ver cada versículo, cada ilustração e assim nós conduzimos a nossa aula de uma maneira mais eficiente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o fruto do Espírito? É isso mesmo, o fruto do Espírito. Nós estamos aqui falando para muitas pessoas, umas com mais experiência na caminhada cristã, outras nem tanto. Então, gostaria de saber se nós sabemos o que é o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5, versículos de números 22 e 23, e Paulo fala a respeito disso. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui é quando Paulo demonstra que nós vivemos em uma eterna batalha entre a carne e o Espírito. Ele elenca este que é o fruto do Espírito. No entanto, aqui há uma complicação. Há uma confusão que as pessoas costumam fazer, porque as pessoas costumam identificar de uma maneira errada essa questão. Por exemplo, uma maneira errada de representar é essa aqui, olha: amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, amabilidade. Não de maneira como está aqui, pelo fato de que aqui cada uma característica dessa é um fruto diferente. Veja bem que a palavra de Deus não fala que são frutos do Espírito, mas fala que é o fruto. Então aqui, maneira errada de você representar. A maneira certa é essa aqui. Imagina então uma laranja, uma tangerina, que você na verdade abre, é um único fruto, mas que tem vários gominhos. E aqui você tem. Cada gominho desse é uma característica do fruto do Espírito, ou seja, se eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida, quando eu vou frutificar, eu tenho a possibilidade de frutificar com todas essas características. Não quer dizer que eu vou ter o amor e não vou ter a mansidão à minha disposição. Não quer dizer que eu vou ter a paz, mas não vou ter a paciência ou a longanimidade à minha disposição. Eu vou ter a fidelidade, mas não terei a mansidão. Não. Todas as características do fruto do Espírito estarão à nossa disposição, que precisam ser usadas e desenvolvidas. O Espírito Santo traz para nós. E nós, a partir do momento que queremos mudar, queremos ser moldados pelo Espírito Santo, queremos ser talhados pela palavra do Senhor, passamos a orar, passamos a conhecer mais a palavra de Deus, e então eu começo a frutificar com o fruto do Espírito, apresentando essas características que já estão à minha disposição a partir do momento que o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim. Isso é muito importante, porque isso causa muita confusão na cabeça de muita gente. Na aula passada, nós fizemos uma bela lição aqui, um belo estudo. Se você não acompanhou, vai aí na nossa videoteca, vale a pena, que nós estudamos uma lição completa só em cima da oração de Paulo pelos Efésios. Nós observamos e nós falamos e pedimos para você guardar no seu coração que é na oração que eu revelo o nível do meu relacionamento para com Deus. Mas agora Paulo vai começar a exortar, vai começar a recomendar. E ele fala que é necessário que haja unidade dentro da igreja, mostrando a dignidade cristã. E para isso acontecer, para que isso aconteça, são necessárias 3 características na igreja: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então é isso que nós estaremos estudando na lição de hoje, lição de número 11. Então vamos lá. Tópico de número 1 diz: para haver unidade é preciso humildade. O modo digno do viver cristão.
Paulo começa então a sua exortação, a sua recomendação aos nossos irmãos lá de Éfeso, falando que há um jeito certo do cristão viver. A vida cristã ela é medida não pelas suas palavras, a vida cristã é medida pela sua conduta diária, porque nós fomos chamados e a nossa conduta diária deve representar a nossa vocação, aquela que Cristo nos deu, que foi participar da sua igreja, a igreja de Cristo que precisa estar em unidade. Então aqui há uma intrínseca relação entre o andar cristão e a forma como eu me relaciono com Deus e com os meus irmãos, havendo uma unidade. E são necessárias 3 virtudes que Paulo destaca. Primeiro, a humildade. Segundo, a mansidão, e a terceira é a longanimidade. Olha só, Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí ele começa então, primeira, a humildade. Para os pagãos, na verdade, a humildade não era uma virtude, sim um problema. Uma característica negativa, porque você demonstrando humildade, você estaria também demonstrando fraqueza. No entanto, para o cristianismo isso muda, porque a figura de Jesus vem trazer a própria essência da humildade. Filipenses 2 diz assim: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus humilhou a si mesmo, é a kenosis, o esvaziamento. Ele saiu da sua glória, veio aqui à terra, ele sendo Deus, veio aqui à terra e passou por grande sofrimento e humilhação. Não é verdade? No Evangelho de João ainda mostra, João 13:13, que Jesus dá um exemplo de humildade e servidão ao lavar os pés dos discípulos. E isso é muito bonito. O nosso mestre é aquele que nos ensina sobre humildade. Ele foi humilde e nem por um segundo foi diminuído por isso. Algumas pessoas, como os pagãos, acreditavam que expressar humildade era um sinal de fraqueza. No entanto, Jesus nos ensinou que expressar humildade, na verdade, é um sinal da expressão divina em nossa vida. Mas a nossa humildade não pode ser movida pela falsa aparência, porque a falsa humildade ela é puro orgulho, querido, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Eu me esforço para ser humilde, reconhecendo, na verdade, que o outro tem valor, reconhecendo que o meu irmão pode me ajudar em áreas que eu sou necessitado, reconhecendo que nós sempre temos o que melhorar. Nós não somos perfeitos apenas Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 até o 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Na verdade, o cristianismo nos ensina que o meu irmão, sim, eu devo considerar o meu irmão superior a mim e exercer a minha humildade. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de comunhão, é uma vida em que nós aprendemos, que nós ensinamos, que nós compartilhamos a boa dádiva, que é a unidade da Igreja de Cristo. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero te fazer é essa: você se considera uma pessoa humilde? É uma pergunta muito difícil, uma pergunta muito complexa. Talvez você pare agora, reflita um pouco e responda assim: pastor, eu sou tão humilde que eu até me orgulho da minha humildade. A humildade não deve ser uma característica que nós mesmos reconheçamos em nós, mas que ela será identificada em nós
por meio de outra pessoa. Agora sim, não confunda a questão de humildade enquanto situação econômica com a humildade enquanto característica comportamental, porque há esses dois conceitos. Há aquelas pessoas humildes economicamente falando, que tem uma vida mais modesta, que tem uma vida mais simples, considerando a sua humildade financeira. No entanto, nós estamos discutindo aqui a humildade no sentido de característica de personalidade, da maneira como a pessoa se comporta em meio à sociedade. Porque muitas vezes há exemplos claros, e você pode identificar isso muito facilmente, de pessoas que, embora economicamente sejam desfavorecidas, vivam uma situação mais de humildade financeiramente falando, mas que em nada demonstram a humildade na maneira de ser, em seu comportamento. E o contrário também é totalmente verdadeiro. Então são conceitos diferentes, nós estamos tratando aqui de aspecto comportamental com relação àquilo que o cristão deve realmente transparecer em sua vida. E qual é a verdadeira humildade? A verdadeira humildade é aquela que expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Então a humildade ela é expressa pela modéstia. No entanto, muito cuidado, querido, com a falsa modéstia, não é verdade? Quer ver um exemplo clássico? Olha só, você vai à casa de alguém, essa pessoa passou o dia lá limpando a casa, fazendo uma comida para você, se arrumando, foi ao salão, e aí de repente você chega na casa dessa pessoa, vai lá, toca a campainha, a pessoa abre a porta e a primeira coisa que ela te fala qual é? Olha, não vai reparar na bagunça que eu dei só uma arrumadinha aqui, mas não repara. Na verdade, ali é apenas uma falsa modéstia. Na verdade, a pessoa quer que você olhe para casa e diga assim, olha que casa arrumada, olha que comida gostosa, você fez isso tão rápido, como você é eficiente, né? A mesma coisa quando nós vamos apresentar um trabalho, que fala, olha, não repara, eu dei só uma passadinha de olho enquanto a pessoa se dedicou, se esforçou, fez muito, o que na verdade ela quer ouvir é um elogio. Então isso é a falsa modéstia e que nós precisamos ter cuidado, tá bom? A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Porque uma pessoa que é falsamente modesta, ela é repelida. As pessoas não querem conviver com ela também, assim como as pessoas arrogantes. 1 Coríntios 12, 25 fala, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Na verdade, quando nós estamos em Cristo, nós somos um. Nós já aprendemos isso aqui, não é assim mesmo? Nós somos um em Cristo Jesus. Então nós precisamos, sabe? E perceber que nós precisamos do nosso irmão. Nós precisamos perceber que nós temos necessidades que podem ser supridas por outras pessoas, seja de uma oração, seja de um afeto, seja de uma característica profissional ou pessoal, que nós seremos ajudados também. Mas é importante ressaltar que tudo isso são virtudes produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não adianta que não existe humildade forçada, sabe? Essa humildade que vai criar uma falsa modéstia. Na verdade, quando nós temos uma humildade bíblica, uma humildade realmente que agrada a Deus, ela é produzida em nós por meio do Espírito Santo. Como eu falei, é uma das características do fruto do Espírito que é realmente colocada para que as outras pessoas possam contemplar a glória de Deus em nossa vida. Então a síntese desse primeiro tópico é que a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Então não esqueça, vivamos com humildade, esforcemos-nos para parecermos cada vez mais humildes em verdade e cuidado com a falsa modéstia. Vamos continuar então? Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. E a mansidão como fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. É qualidade, ela é listada ali, nós falamos já no fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Não esquece, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito
dentre as qualidades do fruto do Espírito, entre as características que estão à tua disposição, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você pode então ter a mansidão também dentre as qualidades, dentre as características do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Não existe uma pessoa com mansidão que não externalize a sua humildade também. São conceitos relacionados. E esse termo indica o quê? Primeiro, uma pessoa moderada em suas ações, uma pessoa que exerce a mansidão. Uma pessoa mansa é uma pessoa moderada, é uma pessoa com bom trato para com o semelhante e também não é uma pessoa precipitada. Veja bem, uma pessoa com moderação, uma pessoa com bom trato com as pessoas, uma pessoa que não é precipitada, são exemplos de características de uma pessoa que tem a mansidão em seu coração. Talvez agora você esteja pensando, pastor, o negócio ficou ruim para mim, porque eu não sou moderado, eu não tenho um bom trato e eu não sou uma pessoa cautelosa, eu sou precipitado, eu sou esquentado, a coisa sobe, o sangue ferve e eu já vou tomando a providência. Então agora é o momento de você falar com Deus. Senhor, o Senhor habita dentro de mim. Eu sei então que a mansidão está dentro de mim porque é fruto do Espírito. Característica intrínseca ao Espírito Santo. Então, Senhor, que eu possa demonstrar a mansidão, a tua mansidão. É o próprio Espírito, querido, que vai trabalhar na tua vida. Nunca esqueça uma coisa. Não use daquela desculpa, sabe? Esse é meu jeito. Jesus não te chamou para ser do teu jeito eternamente. Jesus te chamou para ser do jeito dele. Então, o teu dever é se consertar, é se ajeitar. Esse papo de meu jeito é desculpa esfarrapada para você não mudar. Então, larga disso, ora ao Senhor, pede misericórdia, reconhece que você precisa e diz, Senhor, me ajuda a ser melhor. E te esforça, porque isso é construído, dia a dia com relacionamento com o Espírito Santo. O mestre, que foi manso em pessoa, o nosso Jesus, olha só, ele diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A Bíblia traz dois grandes exemplos de mansidão. Moisés, considerado na Bíblia o homem mais manso sobre a terra, e o outro, o próprio Jesus. Moisés foi reconhecido assim porque ele não revidava, nem guardava rancor quando atacado pessoalmente. Nós temos um exemplo clássico, querido. Quer ver uma coisa que te deixa chateado? É quando alguém que você confia se vira contra você, aquela chamada facada nas costas, não é? Facada nas costas, pois Moisés tomou uma facada nas costas, nada mais, nada menos de que dos seus irmãos. Dos seus irmãos. Está aqui, Números, capítulo 12, versículos de 1 até o 3. Falaram Miriam e Arã contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram. Pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E é interessante nesse episódio que Deus então manda que eles saiam ali daquele lugar que eles estavam da tenda do encontro. Saiam vocês três daqui. O Senhor se manifesta na frente da tenda do encontro. A palavra de Deus fala que Deus se manifestou em ira. Deus se irou na frente deles, chamou então para uma conversa. E diz, eu falo com Moisés face a face. Eu converso com Moisés. Aquilo que eu falo, Moisés entrega. Moisés é profeta para essa terra. Naquele momento, Arão olha para o lado e vê Miriam. Miriam estava leprosa naquele momento ali. E então Arão se humilha diante de Moisés e diante de Deus, pede clemência e misericórdia. Ele não foi afetado naquele momento porque a tempo se arrependeu, mas Miriam estava leprosa. Sabe o que Moisés faz? Moisés, se fosse talvez eu, olharia e diria para Miriam assim, tá vendo aí? Vai te levantar contra o cara aqui que sou eu, não é? Mas não. Sabe o que Moisés faz? Moisés é um cara manso, um cara ponderado em suas decisões. Ele olha para Miriam, se coloca na presença de Deus e faz uma das orações mais curtas da Bíblia, no entanto, orações mais eficazes da Bíblia. Ele olha para o Senhor e diz assim, Senhor, cura ela. Só isso. Só essa frase. Senhor,
cura ela. Aí Deus faz o seguinte, tá bom, ela passa lá o período de purificação, longe do arraial, e depois ela vai estar curada. Moisés, exemplo de mansidão. Nessa mesma perspectiva, temos Jesus. Jesus, diante dos fariseus, ele era acusado, ele era blasfemado, acusavam ele de falso profeta, acusavam de tudo o que não presta, e Jesus se mantinha sob controle. Se mantinha manso, focado na missão dele. Qual era a missão dele? Trazer o reino de Deus aqui para a terra. É chegado o reino de Deus. Então, se eu vim aqui falar do evangelho, se eu vim aqui curar, se eu vim aqui mostrar sinais e maravilhas, eu vou fazer. Então, sempre que os fariseus chegavam, aqueles acusadores, ele se retirava e continuava o seu ministério. Da mesma maneira, diante dos seus acusadores, pouco antes da sua crucificação, ele também se manteve calmo, se manteve em silêncio, compenetrado na missão que Deus tinha dado a ele. Então Pilatos lhe perguntou, você não vai responder? Veja de quantas coisas estão te acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. No entanto, você fala assim, então o cara manso é aquele que tem o sangue de barata, é isso? Que não reage a nada, não. Calma aí, também não é assim. Uma pessoa com a característica da mansidão não é uma pessoa sem sentimentos. Não é uma pessoa que é um cubo de gelo, não. Ela tem sentimentos, ela tem emoções. É uma pessoa sem limites. Não, tem um limite dela. Vai chegar um momento que o limite chega. No entanto, uma pessoa que tem a característica da mansidão dentro dela é uma pessoa comedida e autocontrolada. Ou seja, eu me controlo, eu sou comedido, mas não quer dizer que eu não tenho o meu limite. Não quer dizer que vai chegar um momento que não vou estourar. Por exemplo, quem foi considerado o homem mais manso da terra? Moisés. Agora olha essa fotinha aqui, olha. O que Moisés está fazendo? Quebrando as tábuas da lei, meu irmão. Moisés irado, porque chegou, passou 40 dias em jejum na presença de Deus, recebeu as pedras da lei. Quando chega diante do seu povo, o povo está adorando um bezerro. Moisés vê aquilo, fica irado e joga as pedras no momento de ir. Outra pessoa que nós citamos aqui, o nosso mestre Jesus. No entanto, você lembra desse episódio aqui? Quando ele chegou no templo lá, ampliado por Herodes, e que ele viu um verdadeiro comércio ali, um verdadeiro mercado ali, no lugar que é a casa de Deus, e então ele saiu quebrando geral, meu irmão. Ele saiu levantando mesa, botando todo mundo para correr, mas era manso. Mas é porque naquele momento, aquele limite foi ultrapassado. Então eu quero te falar uma coisa, não é porque você às vezes acha que, por um momento eu fraquejei, não tenho uma mansidão dentro de mim. Não, não é isso, querido. A mansidão é dia após dia. Como eu me comporto diariamente, se eu tenho me controlado diariamente, se eu tenho sido comedido diariamente, é a minha conduta diária que vai dizer quem eu sou. Não é um episódio isolado que vai determinar a minha personalidade. E acredite, Jesus vai te moldar na caminhada do dia após dia. Confia no Senhor, confia na obra do Espírito Santo. A verdadeira mansidão, ela implica disciplina e capacidade de perseverança. Entre outras qualidades de uma pessoa que tem mansidão é que ela não retribui o mal com o mal. Lembra de Moisés? Moisés estava sendo ofendido por Miriam, mas ele repreendeu, ele retribuiu de que maneira? Ele retribuiu pedindo a cura para Miriam. Uma pessoa mansa é aquela que não retribui o mal com o mal. Outra característica é não se apressa em emitir juízo. Querido, isso hoje é tão comum, sabe? Em épocas de redes sociais, todo mundo é juiz, todo mundo sabe de tudo, todo mundo é especialista e às vezes você não sabe direito o que aconteceu e já está julgando, e já está emitindo uma condenação sobre uma pessoa. Às vezes alguém
vem te pedir ajuda, vem abrir o coração para você, e você, em vez de se compadecer e ajudar e reconhecer que aquela é uma atitude digna, você começa a fazer juízo daquela pessoa em seu coração. Se tem uma coisa que a gente precisa exercitar, é a confissão cristã de uns para os outros, mas nós nunca seremos bons ouvintes de confissão enquanto nós continuarmos a julgar as pessoas, porque eu devo ouvir e devo saber que, muito embora eu não cometa aquele tipo de pecado, outros eu cometerei, e eu devo enxergar o meu irmão, inclusive, com uma característica de superioridade a mim, porque ele teve a hombridade de procurar alguém e confessar o seu pecado, enquanto muitos eu cometo e não tenho a coragem de confessar o meu pecado e pedir perdão. Então, não se apresse em julgar, saiba disso. Outra coisa, não cedem a provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Ei, querido, nós estamos em época que as redes sociais estão muito complicadas. Não retruca a provocação de rede social, não compra briga na rede social. Por favor, dê testemunho de Cristo, testemunho da palavra, seja luz, seja exemplo de mansidão. Como é que vão ver Cristo na tua vida se a vida tua é brigar na internet? Como é que vão ver você uma pessoa com a palavra de paz, que a vida sua é guerrear na internet? Então não faça isso. Lembre que nós temos agora um testemunho pessoal e nós temos também um testemunho virtual também. Nunca esqueça disso. São novos tempos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica que eu tenho controle das minhas emoções. Querido, você ser controlado é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, querido, eu peço todos os dias a Deus: Senhor, me controla. Senhor, que eu possa ser mais comedido, mais controlado, porque só eu sei a natureza que quer aflorar aqui, sabe? Só eu sei o velho homem que quer vir para fora, que quer sair, quer vir à tona, e eu tenho que dizer: não, Senhor, eu sou uma nova criatura, então preciso me comportar de maneira diferente. Então hoje eu pensei um pouco mais manso que ontem, um pouco mais humilde que ontem, um pouco melhor. Tem vezes até que a gente pode fraquejar ali, mas a gente tem que reconhecer isso e pedir perdão. Eu só não posso agir como se tudo estivesse certo, porque aí eu não vou evoluir. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aquela desculpa que a gente usa: não, irmão, é porque a carne é fraca. Ué, mas o Espírito aqui se habita dentro de mim. A carne agora, todo dia ela está sendo mortificada. Então, na verdade, a carne ela tem que ser realmente fraca e não tem que mandar nas minhas emoções e atitudes, nas minhas escolhas. Lembre, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se vocês são filhos de Deus, agora são guiados pelo Espírito de Deus. A mansidão também ela pressupõe conciliação. Uma pessoa mansa é aquela que não chega, né, em meio ao conflito. A gente tem aquela brincadeira, né, de pessoas que tentam apagar a chama com 1 litro de gasolina, né? Não é assim. Uma pessoa mansa, ela vai apaziguar tempestades, não vai tomar partidos e apresentar o conceito sublime do perdão. Olha o que Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios 2:10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Olha só, ele está dizendo: meu irmão, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Chega disso, acaba com isso, vamos para frente, bola para frente. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Então, na verdade, o exercício do perdão é a demonstração do amor de Deus que está dentro de nós. Então, precisamos exercitar o perdão, saber administrar os conflitos, liberando o perdão, incentivando outras pessoas a também perdoar. Se todos os crentes, sabe, tivessem esse sentimento dentro de si, de serem pacificadores, de exercício de mansidão, nós não teríamos divisões que nós temos hoje, sabe? Nós somos tantos, irmãos, mas nós somos muito divididos. E o pior, às vezes dentro da nossa própria igreja, nós causamos divisões. Olha só, aqui pessoas sentadas, metade para um lado e metade para o outro, e o pastor falando: irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja. Então, que o Senhor possa nos usar
para exercermos a nossa mansidão, não apenas no nosso comportamento, mas para influenciar outras pessoas, para que essa unidade que Cristo quer que haja no meio da igreja seja realmente plena, em nome de Jesus. E assim, síntese do tópico 2, a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Vamos então para o terceiro tópico. Para haver unidade também é preciso longanimidade. Essa palavra pode parecer estranha, pode parecer diferente, não é comum no nosso dicionário, não é? Longanimidade nada mais é do que o exercício da paciência, querido. Só que é uma palavra muito mais completa do que simplesmente paciência e nós vamos ver aqui. É um fruto do Espírito também, está dentro do fruto do Espírito, né? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, porque nós temos isso. Nós somos muito pacientes para os nossos erros, mas não somos tolerantes para os erros de outras pessoas. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Colossenses 3, 12 e 13 diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha só, das entranhas, do interior da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Querido, isso é importante. Nós precisamos pedir sempre de Deus: Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência, me dá tolerância, me ajuda a aguentar mais, me ajuda a suportar mais. Aí você fala: mas pastor, eu nasci com um pavio curto. Então fala assim: Senhor, aumenta esse pavio, Senhor. Aumenta. Deus vai aumentar também, irmão. Você não é obrigado a morrer do jeito que você é. Afinal, Jesus morreu por você para que você fosse uma nova criatura. Nunca esqueça disso. O próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Não quer dizer que o longânimo não ire, tá bom? Isso não é verdade. Uma pessoa paciente, uma pessoa mansa também pode entrar no estado de ira. No entanto, a palavra de Deus nos ensina: irai-vos, mas não pequeis. Então nós temos que exercer isso, porque é no momento da ira que a gente tem que exercer o autocontrole mais do que nunca. É falar: não, calma aí. É melhor ficar calado, porque se eu for falar alguma coisa, eu vou me arrepender. É melhor não tomar nenhuma decisão, porque se eu tomar a decisão irado, depois eu vou me arrepender. E acredite, querido, depois que a palavra sai, depois que a atitude é tomada, tudo fica mais difícil. Então pede a Deus. Querido, hoje Deus te trouxe aqui para que você ouvisse que é necessário que você peça a Deus mudança de vida, para que você tenha mais tolerância, mais paciência com as pessoas da tua família, das pessoas que te amam, sabe? Às vezes você estoura com tudo, por qualquer coisa você explode com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com as pessoas que te amam e com as pessoas que você ama também. Então pede a Deus e muda. Não adianta você pedir a Deus, sabe, e não fazer nenhum esforço para mudar. Deus está te falando hoje, é preciso mudar, porque você pode estar magoando pessoas que te amam e pessoas que você ama também. Querido, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Querido, você exerce a paciência por amor. Se você não consegue exercer a paciência com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, a quem você mais ama nessa terra, que dirá com as outras pessoas? Que dirá com os irmãos em Cristo? Que dirá com os ímpios? Que dirá com as pessoas que nos cercam? Então nós precisamos pedir a Deus, suportando uns aos outros. E aqui há uma dupla indicação, porque aqui tanto no sentido de dar suporte, né, de caminhar junto, de ajudar o meu irmão no momento de dificuldade, mas também de eu resistir às dificuldades do meu irmão e ter paciência com o meu irmão. Realmente tolerar, sabe? Aqui tem as duas questões envolvidas. Eu preciso ser o suporte do meu irmão. E em meio a esse suporte, eu preciso exercer amor e paciência. Irmão,
acredite, nós precisamos pedir de Deus. Você acha mesmo que às vezes, sou pastor, irmão, às vezes a gente ouve algumas coisas e dá vontade, irmão, de virar o crente assim, ó, vira, irmão, e pam, dá vontade, irmão, dá vontade, irmão. Sabe por quê? Porque o pastor vai e ensina, o pastor prega, o pastor aconselha e vai lá o crente fazendo tudo diferente, tudo errado. E a gente tem que pedir paciência e misericórdia de Deus para a nossa vida, para que a gente possa continuar ajudando uns aos outros. E assim é você, em relação ao teu pastor, tá? Em relação a mim, irmão, tenha paciência comigo, eu não sou perfeito. Se fosse perfeito, já estaria na glória celestial, igual a Enoque, né? Deus olhou para Enoque e disse, irmão, esse aqui anda tanto comigo que já não cabe mais na terra. Mas eu te prometo, irmão, que a cada dia eu tenho me esforçado para ser melhor, para que eu seja bênção na tua vida, na vida da minha família, porque eu sei que eu tenho inúmeros defeitos e que eu preciso ser tratado todo dia diante de Deus. E que se eu não tomar cuidado, eu posso fraquejar também na minha caminhada. Então é isso, irmão, a caminhada é constante, é dia por dia. E a premissa de tudo isso é o exercício em amor. A tolerância entre os irmãos em amor é fundamental para acabar com as disputas dentro da igreja, querido, porque várias vezes disputas são feitas porque a gente não tolera o outro, porque a gente não tem paciência com o outro, porque a gente não perdoa. Irmão, então, para haver unidade na igreja, só pode realmente haver unidade na igreja se nós exercermos a humildade, a mansidão e a longanimidade. Só assim será possível que a unidade seja observada no meio da igreja, querido. Isso é muito importante. E a síntese desse tópico é que a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Por quê? Por amor. Nós fomos amados, irmãos, perdoados por ofensas imperdoáveis diante de Deus. Então, cabe a nós também perdoar aqueles que nos ofendem. Querido, eu quero concluir essa aula de hoje com muita alegria no meu coração, porque mais uma etapa nós vamos vencendo. Mas eu quero que você guarde 3 coisas no seu coração. A primeira é que a vontade de Deus é que a igreja ande em unidade. Lembra do purê de batata? Lembra lá? Purê de batata e da batata frita. Nós podemos estar hoje com batatas fritas, mas Deus nos quer como purê de batatas, em unidade, juntos e misturados. Quando olham para a igreja, não vê 1, 2, 3, eles veem ali só o corpo de Cristo, unidos pelo Espírito Santo de Deus. Segunda característica, segunda coisa que eu quero que você guarde em seu coração. São indispensáveis para que haja unidade na igreja a humildade, a mansidão e a longanimidade. Terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Nós não somos perfeitos, mas isso não é desculpa para não querer melhorar todos os dias. Então repita isso: eu não sou perfeito, mas preciso melhorar. Eu não sou perfeito, mas preciso melhorar. Escreve aqui embaixo no comentário: pastor, não sou perfeito, mas preciso melhorar. Por isso mesmo eu tenho que melhorar. Você não foi chamado para ficar do seu jeito. Você foi chamado para ser mais parecido com Jesus Cristo. Não esqueça disso. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus por mais uma aula, pedindo que Ele abençoe a minha e a tua vida também. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, obrigado por esse irmão e essa irmã que esteve conosco até hoje. Continua falando em nosso coração, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria muito grande estar aqui com você em mais uma aula. Quero dizer que eu estou muito feliz com você que tem participado, comentado aqui, nos ajudado a espalhar a palavra de Deus. Eu queria realmente mandar um abraço especial aos irmãos da minha igreja, da AD Queiroz. Quero mandar também um abraço todo especial aos irmãos da Igreja Batista do Calvário, Novo Alvorecer. Quero mandar um abraço especial para os irmãos lá do Amazonas que acompanham a nossa aula e todos os irmãos que têm espalhado por todo o Brasil acompanhando essas aulas. Que Deus te abençoe. Se você está saindo dessa aula amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que quando chegou, nós já estamos muito felizes, queridos, rogando a bênção de Deus sobre a tua vida e a tua casa. E não esqueça, ame a palavra de Deus.